De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família, 5 e 5 desta tarde de sexta, olha, dia 10 de março de 2023. A temperatura aqui em Pinheiro, São Paulo, é de 25 graus, a mínima prevista para hoje de 20. Há possibilidades de pancadas de chuva agora no finalzinho da tarde, também durante a noite em pontos isolados, em cidades do estado de São Paulo e também do litoral. As informações são sempre da Clima Tempo. Nós vamos ao vivo em link ao escritório da minha querida amiga, mestre em vinhos, que eu amo de paixão, essa amiga queridíssima de mais de 15 anos, que eu tenho ela, sabe, com maior carinho, respeito e afeto, Paola Pedron. Boa tarde, Paola, seja bem-vinda. Oh, Fábio, meu lindo! Você está me ouvindo bem dessa Super te vez? ouvindo. Muita Ai, chuva que aí coisa na região boa! da Santa Cruz, aqui em São Paulo. Tesouro, uma tromba d'água grande, longa. Agora, inclusive, a gente estava com oscilação, aí pedi a esse Pai nosso amado, Criador, falou: deixa a internet aí para poder estar lá com meu amigo. Com certeza. E Meu hoje, lindo, que saudade, que delícia ter você aqui. Nós vamos falar hoje, sobretudo, além dos benefícios do vinho, queria que você fizesse rapidamente um raio-x desses benefícios, né? E tá? a gente falasse o que é um vinho de mesa, porque tem muita gente que vende a ideia por aí de que vinho de mesa Tá. é essas coisas que se encontra e as pessoas terminam consumindo achando que está fazendo um bem para a saúde, e não estão. Estão consumindo um vinagre com açúcar, com alguma coisa do tipo, né? Com essência disso e daquilo. Eu queria que você explicasse para a gente os benefícios, rapidamente falasse, melhor dizendo, os benefícios, e também o que é um vinho Tá. de mesa. Bom, mais uma vez, primeiro, meu tesouro, gratidão por me receber dessa forma, gratidão por estar na minha alma, não é de hoje, não preciso repercutir e falar isso, mas você sabe, sente, Sim, né? Enfim, meu lindo, então vamos lá. Vou fazer essa pincelada também e depois, com a tua ajuda, por favor, a gente vai falar um pouquinho sobre essa história do vinho de mesa, ou seja, legislação e classificação, que as sim. pessoas confundem. E não é só isso. Infelizmente, nem todo vinho é vinho, não é verdade? Né? Bom, então, começando, só para deixar algo bem claro, nós estamos falando aqui do vinho seriamente vinificado, do mais simples ao mais complexo. Eu não me canso de repetir isso. E por que que o vinho bem feito é um alimento? Posso falar isso, Fábio? Para ficar Por bem, favor. bem, bem claro. Então, assim, somente na presença do vinho, com a família de polifenóis, o teu organismo vai absorver muito menos álcool etílico. E somente na presença do álcool etílico, escuta só esse poema, o teu organismo vai absorver muito, mas muito mais todas as substâncias encantadoras do vinho, os polifenóis do vinho e todos os outros nutrientes, dependendo do local que ele foi ali vinificado. Será que eu fui Sim, clara nisso? sim, sim. Sim? Então tá bom. Então vamos lá começar a fazer esse pequeno resumo e qualquer coisa você me puxa a orelha, Fabio, se eu Pode falar deixar. de mais ou de menos. Então vamos lá. Então, para começar, só para que todo esse teu público lindo saiba, na Biblioteca Nacional de Medicina, por exemplo, dos Estados Unidos, lá em 1990, uma das referências, né, se bem que existem outras, somente existiam 240 publicações dizendo que o vinho beneficia a saúde. Pouquíssimo tempo depois, já em 2000, 945. Aí, rapidamente, em 2002, mais de 15 mil publicações. Hoje ultrapassam 400 mil e muito mais do que isso, Nossa. obviamente, em locais que fazem esse estudo com seriedade. Só que tem mais um problema para se levar em consideração, tá? Infelizmente, nesses últimos 30 anos, começou-se a usar para agilizar uma série de coisas N correções laboratoriais. Então você precisa querer aprender a distinguir isso com a ajuda dos teus órgãos do sentido. Caso contrário, não vai dar certo tudo isso que eu vou falar agora, tá? Então vamos lá. Primeiro,
O vinho é um antioxidante potentíssimo, maravilhoso, então te deixa mais bonita, mais bonito, protege as tuas células de forma encantadora, tá certo? Aliás, me comprometo com você aqui, Fábio, daqui a alguns programas teus, eu vou dizer a minha idade exata, tá bom? Aí você vai enxergar como é que o vinho beneficia ou não beneficia, aí você vai dizer. Vamos lá, é um anticoagulante potentíssimo. Para aquilo que nós estamos vivenciando hoje, isso é extremamente importante. É um antiviral, é um anticancerígeno, a gente já tinha dito isso. É um anti-inflamatório encantador. Prova tomei inchadinha porque há 2 dias atrás tive que fazer uma pequena cirurgia, pequena não, uma cirurgia bucal, de tanto mordeu que não devia por conta de tensão, tá? E até que desinchou rapidamente, tá? Que mais? É um rejuvenescedor encantador, é um antialérgico brutal, desintoxica você, limpa você, fecha a porta da depressão, provoca a melhora do teu metabolismo, diminui a circunferência abdominal e eu vou detalhar um pouquinho mais agora, tá? E se você me permitir, Fábio, eu vou dizer uma coisa bem curiosa. Em 2020, entre abril e maio, eu levantei a bandeira para os meus mentorandos, alunos e alunas, que o benefício do vinho, do material fenólico bem feitinho para o organismo, aumentando exponencialmente a tua imunidade no todo, era extremamente importante naquele momento. Quase que simultaneamente ali veio da Espanha um estudo também em 2020. Só que, curiosamente, assim como não divulgam o bem do alimento, né? Do alimento que você planta, não divulgaram, não falaram nada a respeito disso, não era interessante, né? Agora, em 2021, por que esse estudo veio de Taiwan por conta de uma faculdade ali de uma certa região específica? Aí começaram a divulgar, só que aí já tinha sido feito um estrago que não poderia ser feito. Ando muito bocuda, viu, Fábio? Você me segura. Ai, que bom, que eu também ando. Aliás, eu sempre então, fui, né? Aliás, mas assim, entre linhas, você percebeu que toda uma coisa poderia ter sido evitada com uma série de situações, principalmente com aquilo que você coloca para dentro, né? Bom, então vamos lá. O vinho atua como um antidepressivo fundamental e muitas pessoas estão precisando disso. E saber usar melhor esse alimento. Eu já tinha dito, se eu não me engano, naquele pequeno encontro que tivemos, que o vinho tinto, por exemplo, tem uma substância chamada tiramina que aumenta a produção de serotonina no nosso sistema límbico. E isso é encantador, sim, tá? Encantador mesmo. Tesouro, eu estou tendo um pouquinho de retorno aqui. Eu estou atrapalhando o som de vocês aí ou não? Nada, tá então, perfeito, perfeito. Que coisa mais gostosa de ouvir. Então vamos lá. Deixa eu ver uma outra coisa importante. O bom vinho, o material fenólico do vinho, leva a oxigenação para o teu sangue. Portanto, melhora o teu cérebro e melhora toda a parte de alimentação sanguínea que a gente precisa. Dizendo um pouquinho mais, vamos lá. Eu falei que o vinho não engorda? Se eu não falei, estou falando agora. Você falou principalmente a respeito que ele ajuda a diminuir a circunferência abdominal, né, que eu acho fantástico, porque enquanto as pessoas terminam consumindo cerveja, né, que termina ajudando a ficar inchado e tudo mais por conta da fermentação e daquilo que se acompanha junto com a cerveja, o vinho não, o vinho faz um trabalho contrário, né? E o vinho também, além de ser um alimento, ele está presente na indústria de cosméticos, né? A gente tem o vinho em vários setores. Gravíssimo, é isso mesmo. E faz um bem danado, né? E faz um bem danado. Qual que é o recomendado, Paola, que eu acho que é importante a gente falar? Você já, na sua participação mais recente, justamente falou a respeito desses benefícios. Mas eu gostaria que você reforçasse a quantidade de consumo de vinho diária por dia, que eu acho que isso é importante. Porque senão parece que a gente está falando de vinho, que a pessoa tem que tomar uma garrafa, 2, 3, né, sozinho. E não é, a gente está falando de outra questão, nós estamos falando de vinho e saúde, de um alimento que é nobríssimo, um alimento que traz
inúmeras possibilidades para o nosso organismo, para o nosso metabolismo ficar cada vez mais imune e mais à frente de defender contra bactérias e outras coisas. Bravíssimo. Eu estou aqui com as minhas colinhas, tá, do meu material didático, para que eu não disperse, porque senão eu vou longe demais. Respondendo a tua pergunta com assertividade. De 240 ml a 350 ml, se a pessoa não tiver o costume de tomar vinho. Para que ela tenha este benefício, quer dizer, um pedacinho, eu disse, vou dizer mais coisas já já. Oi? Uma taça. Exato. De 4 vezes por semana, pelo menos, hoje em dia. O melhor horário que eu sempre sugiro é à noite, noturno, tá? Na tua ceia, você vai comer o teu lanchinho, o teu jantarzinho e tal, mastiga com calma, faz uma bela massa de deglutição, coloca o teu copinho de vinho ali, tá? Depois ainda, se houver tempo, eu conto ali como é que nasceu a minha metodologia vinho coaching mentoring, o Fábio sabe disso, mas assim, numa situação extremamente drástica, que eu não desejo para nenhum inimigo, inclusive meu, né? Me encontrei desse jeito aqui, bem magrinha, mas quem aguentou, quem me ajudou, além de fé inabalável, foi o vinho que estava me ajudando naquela época. E sempre, né? Então, vamos lá. Então, essas são as quantidades, e tinha uma coisa interessante aqui, que ingerindo o vinho durante as suas refeições, existe a presença de um ácido orgânico, que é o cinâmico, que estimula a tua digestão. Tá? E isso te faz muito, muito, muito bem. Muitas pessoas, às vezes, se alimentam à noite e aí ficam falando com a comida. Às vezes, até se você abusar desta comida, né, à noite, se você está com o teu vinhozinho do lado, ele vai ajudar essa digestão. E deixa eu falar com um pouco mais de detalhe o porquê que o vinho não engorda. Entre aspas, tá? Por quê? Porque é muito mais, o assunto é muito mais longo do que este, mas vamos lá. As catequinas do vinho diminuem a absorção de gordura pelo organismo. Isso foi constatado em 1994 pelo Dr. Bravo. Em 92, o Dr. Christensen e um colega, que não me vem o nome agora, já eu lembro, mostraram que o vinho aumenta a sensibilidade das células à insulina. Olha o que eu estou dizendo, gente. Então, até o insulino dependente, desde que a patologia esteja em equilíbrio, então, além da água, esta pessoa pode tomar vinho com bom senso, tá? Porque a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, cuja principal função é colocar o açúcar para dentro das células para serem metabolizadas. E isso provoca 2 coisas essenciais. Primeiro, diminui a produção de insulina pelo pâncreas, porque o aumento desse hormônio na circulação sanguínea, ou seja, a hiperinsulinemia, é uma situação clínica relacionada à obesidade. E aumenta o gasto de carboidratos, evitando, então, o seu acúmulo. Tá? Então, repetindo, de 250 a 350 ml, quando muito, 400 ml. Se você já tem o costume de tomar vinho, muitos povos, né, do velho mundo, do leste europeu, da Europa, têm o costume de tomar vinho desde criancinha, desde bebezinho, como fortificante. Mas aí, com a supervisão dos pais e tudo mais, tá? Você, então, tem a capacidade enzimática de absorver mais vinho. Fábio, estou sentindo saudade já. Você não está aí? Não, estou prestando atenção em você, cada segundo. Você sabe que eu sou um excelente aluno, né? Eu presto atenção em cada detalhe. Seu lindo. Então tá bom. Vamos falar um pouquinho da insuficiência cardíaca? Então, hoje muitas pessoas aí estão com muito medo, muito receio, muita tensão e etc e tal. E o sistema nervoso faz com que o coração dê diversos pulos, né? Então, vamos falar um pouquinho. Quando o coração, então, perde a competência para cumprir plena e satisfatoriamente a sua função, essa insuficiência cardíaca é muitas vezes uma consequência da cardiopatia.
ou a cardiopatia isquêmica, né, que é a diminuição do sangue que chega ao teu coração, que pode ser devido a um espasmo pelas artérias cardíacas por conta de ateromas, a gente já vai falar disso, ou seja, o colesterol não bom. E só para você ter uma ideia, passo uma dica aqui. Então, seja sobre o aspecto físico ou o aspecto psicológico, a administração de vinhos tintos, ricos em taninos e espumantes ou champanhes secas vão fazer bem a esta pessoa, porque esses vinhos são ricos também em potássio, tá? E tem um leve efeito diurético. Sem te espoliar, não joga fora nem potássio nem magnésio. É ou não é um encanto isso? Porque eu sou apaixonado por essa matéria. Se tem uma matéria que eu adoro estudar e gosto de estudar é com você sobre vinhos, né? Aliás, Paola, eu queria que você falasse justamente do Paola Pedron Coach in Mentoring, né? Esse curso, né, que é tão importante porque o nosso tempo é curto e ainda tem perguntas que estão chegando dos nossos telespectadores. Queria que você falasse do curso. Vamos falar do curso. Dá tempo de falar só um pouquinho sobre a hipercolesterolemia? Um minutinho, vamos lá então. Um minuto. Então, gente, primeiro, presta bem atenção, fale com seus médicos, tá? Infelizmente, alteraram os índices de colesterol, alteraram isso. E eu fiquei muito brava, parecia uma louca. Não sou médica, mas eu lido com seres humanos há muito, muito tempo. E o vinho me salvou a vida 3 vezes, pronto, falei. Entre outras pessoas que humildemente ajudo. Então, assim, o bom vinho, ele vai lá e arranca das tuas artérias os ateromas, ou seja, a gordura não boa, que é o LDL, né? O Low Density Lipoprotein. E, ao mesmo tempo, aumenta o teu colesterol bom. Então, por favor, não se assuste com os índices atuais que andaram colocando no colesterol. Como o doutor Lair sempre fala, né? Gente, a gente precisa de gordura, meu Deus, precisa de gordura boa, tá? Então, assim, não se assustem e não fiquem na dependência ad eternum, né? Meu português é um pouco arcaico, me desculpa, mas enfim, é assim mesmo, tem jeito. De N medicamentos para você tomar para baixar teu colesterol. Não vicie, use o alimento para fazer isso. Pronto, falei demais, mas falei. Não, tá certíssimo. Realmente é um processo de reeducação alimentar, um processo de consumir pelo menos uma taça de vinho sempre ao jantar com a sua refeição predileta, né? E, se possível, não precisa nem fazer academia, mas vá fazer uma caminhada no parque todos os dias, né? Dentro da sua casa, se você tem uma casa grande, ou tem uma esteira, vai andar de esteira, vai trabalhar a questão da bicicleta, fazer alguma coisa para você. E o vinho, ele é esse coadjuvante nesse processo, na melhora de vida, para humor, para a sua saúde, seja ela física, mental e até espiritual, porque o vinho, ele nos transporta para um momento único e mágico, por isso que ele deve ser apreciado. Bravíssimo, tesouro, bravíssimo. Outra coisa, nosso envelhecimento, tá, gente? Não existe um aliado maior. Bom, primeiro, fé inabalável sempre. Mas não existe um aliado maior do que o vinho acompanhando você. Eu com 45 anos, com essa cara de 20. E é isso mesmo, você é lindo. Vou deixar suspense para contar quantos aninhos eu vou fazer em junho. Ai, que maravilha. Mas tem perguntas, Paola, dos nossos telespectadores. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Quais são os 3 principais vinhos que devo ter em casa? Quem pergunta é Eliane Moreira, de Picos, Piauí. Linda. Eliane, primeiro, muito obrigada. Eliane, a tua pergunta, infelizmente, é difícil de responder. Mas assim, vamos lá. Regra geral, vinhos tintos, tá? Se você me disser, mas Paulo, eu gosto de vinho doce. Sei lá, alguém da tua família gosta de vinho doce. Sabe o que você faz? Primeiro, você tem que comprar o vinho seco, tá? Vinho tinto seco e vinho branco seco. Também um rosé seco. Se você gosta de algo doce na boca, você pega um pouquinho, sei lá, de fruta seca doce, né? Seja uva passa, seja o que você quiser inventar. Um chocolate meio amargo, de repente, se você gostar. Então, você mastiga e coloca o vinho lá.
tá? Vinho doce, não para a saúde, tá? Então, assim, vinho tinto seco, vinho branco seco, vinho rosé seco. Os tintos, invariavelmente, quando seriamente vinificados, olha o que eu estou falando, tá, Elaine? Quando seriamente vinificados, todos eles têm maior material fenólico. Então, eles vão te ajudar a aumentar a imunidade, vai ter ação anticancerígena, vai te emagrecer. Se eu ficar em pé, se der tempo, depois eu ponho em pé. Eu não ando fazendo exercício, ando fazendo outras coisas. Mas, assim, o vinho ajuda você a manter a tua silhueta, tá? Mulherada linda, diminui celulite. Pronto, falei. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Como saber se o vinho é bom pela garrafa? O que olhar no rótulo? Quem pergunta é Camila da Costa, de Belém, Pará. Que coisa mais linda de ler! Que lindo esse Pará! Não é? É Camila, né? Camila, outra pergunta difícil. No decorrer dos programas desse meu amigo maravilhoso e de toda a sua equipe, a gente vai dar dicas para você. Não adianta só o rótulo pode estar lindo, maravilhoso, ter notas, medalhas de ouro, de diamante, sei lá eu do que, tá bom? Só que, infelizmente, existem correções laboratoriais enfiadas em todos eles, independente da origem. Então, são os teus órgãos dos sentidos que vão ajudar você a perceber quando não é bom. A única dica que eu posso dar para você é o seguinte: se você abriu a garrafa, o vinho desce queimando você, ou dando muito calor, voltando pela ponta do estômago, pela tua via retronasal, você já deixa esse vinho de lado e faz um vinagre balsâmico. Pronto, caseiro. Aliás, Tá? a Paola faz cada vinagre balsâmico maravilhoso, que saudade. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Como saber se o vinho está velho e estragado? Quem pergunta é o Sebastião da Mata, de Porto Velho, Rondônia. Sebastião, que deliciosa é a pergunta. Bom, existem vinhos com material fenólico suficiente para ser envelhecido. Então, 5, 10, 15, 20 anos, 30, 80, e eu estou falando de vinho de mesa, tá? 100 anos. O que acontece? O vinho mais velho, ele faz sedimentos, né? Então, toda essa família fenólica, ela se une em moléculas, né? De uma substância chamada tanino, ou a outra chamada antociano, ou resveratrol lindo, se unem, se oxidam e vão lá para o fundo do vaso vinário. Não tenha receio disso, é só separar essa substância, né? Como é que você vai fazer isso, meu querido? A próxima, eu juro que eu tenho uma garrafa aqui para mostrar. Então, a gente devagarinho vai verter o vinho numa jarrinha, ou no teu decânter, ou numa jarra, tá? Transparente, ou no teu copo. E aí você vai separar a borra deste vinho, tá? Então, assim, se você pegar uvas mais rústicas, como de repente uma Nebbiolo, a famosa Cabernet Sauvignon, ou uma mescla delas, por exemplo, a Cabernet Sauvignon com o Nebbiolo, invariavelmente esse vinho vai ter um material fenólico forte, né? Deveria ter, olha o que eu estou dizendo, deveria ter. Então, ele deve viver mais anos. 5, 6, 7, 8, 10 anos. Eu sei que a resposta não está sendo assertiva, mas, Sebastião, o vinho tem tanta vida quanto você, isso é fato. É um aprendizado encantador. E a única coisa que eu te prometo é: ele vai ajudar a tua saúde a ficar sempre perfeita, mesmo em momentos de resiliência, tá? Certeza. Para finalizar rapidinho, Paulão, um minutinho, vamos falar então do curso, né? Vamos falar do Paola Pedron Vinho Coach in Mentoring. Então, esse curso nasceu, esse Vinho Coaching Mentoring, em 2008, no momento mais crítico da minha vida, onde ali eu tinha perdido alguém que não tem preço para mim, né? Depois de anos de uma patologia muito grave. E eu estava ali vendo o meu reflexo num copo de vinho, né? Magra pra caramba. Eu falei, putz, grilo, o que é isso? E aí eu me toquei. Volto a repetir pela terceira vez hoje que, além de uma fé inabalável, aquele alimento tinha me deixado em pé. Aquele alimento tinha me mantido sã, com equilíbrio emocional mesmo no momento mais doído de minha vida. Então, meu querido amigo, eu que já ensinava sobre vinho humildemente, te fazia
entender que nem todo vinho era vinho, te dava armas para você se defender. Percebendo as correções laboratoriais, comecei a colocar ferramentas de coaching mentoring, como a Emotional Freedom Techniques, a faxina emocional que é feita com a EFT, através do ensino do vinho. E aí foi outras ferramentas também para te trazer equilíbrio emocional. Tá? Esse é o curso que faço, seja online, seja físico, vivencial. E no momento que nós vivemos desde 2020, com toda essa loucura, humildemente falo que consegui ajudar muita gente dentro dos meus cursos e fora deles também, tá? Usando essas ferramentas e utilizando o vinho para controlar a pressão, para aumentar a imunidade, para diminuir, seja o que for, alergias e etc., erupções bolhosas e uma série de coisas. Não é à toa que o povo mais antigo usava o vinho como medicamento. Pronto, falei. Certeza. Bom, e se você de casa quiser fazer o curso com a Paola Pedron, seja presencial ou online, aqui em São Paulo, ali próximo ao metrô Santa Cruz, né? Ou se você quiser fazer, você que está nos assistindo de qualquer lugar do Brasil ou da América do Sul pela Rede América TV, é só acessar o paolapedron.com.br, paolapedron.com.br. Lá no Instagram é só seguir Paola Pedron, vinho e som de sua vida. Paola Pedron, vinho e som de sua vida. E o som. E o som da sua vida, como está na tela. Se vierem por você, meu querido amigo Dalma, pelo Dito e Feito, pela revista eletrônica Dito e Feito, do Fábio Arcanjo, vai ter forma de pagamento diferenciada e vai ter um desconto diferenciado. Maravilha. E quando o Fábio achar que deva, a gente vai aí, através do programa do Fábio, a gente sorteia isso aqui. Ai, que maravilha. Amei, Paola. Quero te receber aqui ao vivo para a gente fazer uma degustação aqui na nossa cozinha, para a gente explicar para o pessoal algumas técnicas para a gente saber, inclusive, apreciar um vinho, tá bom? Vamos marcar. Sim, tá bom. Obrigado, um beijo. Acabei não explicando o que é vinho de mesa. Fica para o próximo. Um beijo, lindo. Um beijo na alma. Obrigado. Até. Tchau, tchau. 5h32, vamos para o rápido intervalo. Na volta tem mais de ter feito. Até já.